Bom dia mais uma vez, presidente, público que nos acompanha nesta Casa de Leis e colegas parlamentares. Eu trago aqui hoje, presidente, um requerimento que nós vamos apresentar ao governo de Mato Grosso do Sul, em especial à Secretaria de Segurança Pública. Nós estamos requerendo, por meio deste documento, a implantação de uma delegacia de proteção à criança e ao adolescente em Dourados, maior cidade do interior do estado. E por que eu trago hoje esse requerimento, presidente? Devido aos números alarmantes e devido à falta de proteção das nossas crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de estupro em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul que agora configura no mapa negativo também na violência. Mas o problema maior em Dourados, que segundo os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, Dourados aparece hoje como o 5º município brasileiro com maior número de estupro de vulnerável. É uma incidência que choca, que chama atenção para um problema sério. Nós precisamos resguardar a segurança, a vida dessas crianças. Nós tivemos também fontes na Polícia Civil e de janeiro desse ano até o dia 16 de outubro agora, nós tivemos somente em Dourados 167 ocorrências de estupro de vulnerável, para uma cidade que não ultrapassa 240 mil habitantes. Desses números, a gente vem agora para uma problemática ainda maior. 128 casos de estupro de vulnerável, crianças que foram violentadas. 128 foram no perímetro urbano e na área rural, o que representa pouco mais de 76%. Mas quando a gente traz esses números para as aldeias e áreas de ocupação, áreas de retomada, lá em Dourados, nós temos 39 casos, mais de 23%. E aí, em contato com a Polícia Civil, com fontes, nós descobrimos que para poder amenizar essa situação, a Delegacia de Atendimento à Mulher em Dourados, ela criou uma espécie de cartório dentro da delegacia, composto esse cartório por uma delegada, um escrivão e investigadores. Só que é essa Delegacia de Atendimento à Mulher que já tem que cuidar dos casos das mulheres vítimas de violência, é essa delegacia que hoje está tendo uma demanda represada, porque ela tem que se dividir no atendimento das mulheres, cujos índices em Mato Grosso do Sul, vocês também sabem, vocês têm conhecimento, que o Mato Grosso do Sul também é um dos estados que lideram a violência contra nós mulheres, infelizmente ainda, por mais que políticas públicas sejam adotadas e efetivadas, a Delegacia de Atendimento à Mulher está tendo que se dividir no atendimento às nossas crianças e adolescentes. Esse cartório, ele não está conseguindo suprir essa demanda toda. E nós estamos falando aí, senhores e senhoras, tão somente de casos desses atendimentos aqui de estupro de vulnerável. Esse cartório, ele não está contabilizando, por exemplo, abuso, pedofilia, exploração sexual e muito menos maus tratos. Ou seja, se formos contabilizar, esses índices são ainda maiores. Segundo informações que nós levantamos ainda, existem 25 boletins de ocorrência que versam sobre violência contra crianças, aguardando instauração. 25 boletins de ocorrência que aguardam instauração, ou seja, praticamente eles estão parados. Temos ainda 221 inquéritos em tramitação, e esses procedimentos não levam em consideração, como eu disse, maus tratos e outros delitos. Infelizmente, nós temos que informar à sociedade uma triste realidade. A maior taxa de estupro de vulnerável no país ocorreu em Sorriso, no Mato Grosso, de acordo ainda com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com 103,9 estupros para cada 100 mil habitantes. Aí a gente vê em outros municípios e Dourados, portanto, aparece na 5ª maior taxa de violência sexual no país. E nós devemos registrar que o Mato Grosso do Sul registrou índices alarmantes também nos anuários nacionais. Nós tivemos quedas consideráveis em 2021 e 2022, mas
No ano de 2023, nós tivemos um incremento na violência contra nossas crianças e adolescentes de 9,6% nos índices desse crime, que é um crime nojento, que causa repulsa e indignação, que é o estupro de vulnerável. Chegando a esses índices de 79,2 ocorrências para cada 100 mil habitantes. É um índice, presidente, que chega a ser assustador. E essa realidade de Dourados, ela acaba por refletir em Mato Grosso do Sul. O município de Dourados se tornou um ponto fora da curva, até mesmo para os índices aqui de Mato Grosso do Sul. Os índices em Dourados, deputada Gleice Jane, eles superam em 5 vezes a média de Mato Grosso do Sul. Entre os 50 municípios com mais de 100 mil habitantes, Dourados é o pior deles. Está em primeiro lugar em casos de estupros de vulneráveis, com a marca inconcebível de 343,2 ocorrências por 100 mil habitantes. Isso nós estamos falando de crianças de 0 a 13 anos. E no ranking de todos os municípios brasileiros, infelizmente, a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul ocupa hoje a 5ª posição. Nós estamos falando de municípios brasileiros onde a exploração sexual, onde o estupro de vulnerável, isso já foi escancarado. E ainda assim, nesses municípios do Brasil, pasmem os senhores, Dourados ainda fica na 5ª posição. Os dados consolidados do Anuário Nacional de Segurança mostram que estamos perdendo essa luta, essa batalha contra a violência e a brutalidade de nossas crianças. Estão sendo expostas a situações traumáticas e imagináveis. Nós não podemos aceitar que seja invertida a tendência de baixa nos casos de estupro de vulneráveis que estávamos observando nos anos de 2021 e 2022 para uma subida de mais de 9% no ano de 2023 em Mato Grosso do Sul. Isso é inaceitável. Tendo Dourados, infelizmente, como município liderando esses casos de estupro de vulnerável. E o pior, nós estamos tendo aí, deputado, já vou conceder uma parte, nós estamos tendo aí essa falta desse suporte, uma delegacia de atendimento à mulher, fazendo um trabalho que é de uma delegacia de proteção à criança e adolescente, como tem aqui na capital, toda uma estrutura se dividindo hoje em 2 casos de violência que são extremos e que precisam ser atacados no nosso estado. Nós temos crianças que são vítimas de violência sexual, que são estupradas, e muitas dessas que são no ambiente familiar. E o que nós precisamos fazer? A cidade que não possui uma delegacia como essa, ela também não possui uma rede de acolhimento, de apoio. E a gente sabe que essas crianças, quando isso ocorre, elas se sentem traumatizadas, elas não conseguem expor realmente tudo o que aconteceu, e esses agressores, esses monstros, eles precisam de imediato serem afastados dessas crianças. E como que eles vão ser se Dourados, o maior município do estado, não possui uma delegacia nesses moldes, não possui uma delegacia com essa estrutura? Então, realmente é uma falha que vem ocorrendo hoje no estado de Mato Grosso do Sul, e é uma falha que precisa ser reavaliada e ser consertada pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. E aí é claro que a gente vai contar com a sensibilidade do governador do estado, Eduardo Riedel, que é do meu partido, para que a gente possa empenhar esse requerimento e que Dourados possa ter essa delegacia o quanto antes, porque nós precisamos salvar as nossas crianças, deputada. Deputada Lia, primeiro, parabéns por essa iniciativa de trazer essa pauta, que essa é uma pauta que preocupa realmente a gente já há muitos anos. Mato Grosso do Sul foi um dos estados estudados na CPI da violência contra as mulheres, que aconteceu no ano de 2013. E esses dados que a senhora apresenta já eram evidentes também naquele período. O que mostra para a gente que a gente não conseguiu avançar, né, não conseguimos ter políticas públicas que desse resultado a isso. Em Dourados, nós vamos ter a Casa da Mulher Brasileira, que vai ajudar nesse processo, um projeto do governo federal, mas que precisa realmente de uma parceria muito bem estabelecida com o governo municipal e o governo estadual, e eu acho que é fundamental realmente esse diálogo, e eu acho que nós precisamos fortalecer esse debate aqui.
Mas você traz para a gente aqui uma pauta importante que foi o aumento das violências. E aí, deputada Lia, nós já imaginávamos realmente que iria ter um aumento de violência sexual contra as crianças, de violência contra as mulheres, no momento em que nós passamos a observar um ataque gigante a quem fazia um contraponto a esse discurso de violências, sobretudo nas escolas. Nós passamos por uma onda que é uma onda da extrema-direita, que começou a acusar as escolas de estarem fazendo apologia ao sexo dentro das escolas, com várias fake news em torno disso, e que hoje, deputada, as professoras de ciência têm medo de falar sobre sexualidade nas escolas. Nós já imaginávamos que isso ia acontecer, porque nós, para a gente poder combater a violência, a primeira coisa que nós temos que perguntar, o que dá o direito a um homem, e nesse caso, são os homens que estão violentando as mulheres e as crianças a se achar no direito de violentar uma pessoa mais frágil. O que é que dá esse direito? Ora, nós precisamos combater isso e prevenir. A gente tem que discutir isso na educação. A gente tem que mudar essa cultura da violência que está instaurada na nossa sociedade. Isso a gente faz por meio da educação, mas de uma educação que esteja livre para fazer um debate, para poder debater e ajudar essas crianças. Porque a senhora mesmo disse aqui, as violências acontecem, na maioria das vezes, dentro de casa. Portanto, e aonde é que a gente consegue descobrir isso? Na escola. Mas a escola tem que estar preparada também para fazer esse enfrentamento. Esse não é um debate só da segurança pública, porque a segurança pública não consegue fazer a prevenção disso se não tiver uma união do Estado. Então, a primeira coisa que a gente precisa, parar com a hipocrisia. A gente precisa enfrentar isso realmente, fazer um debate sério, entender as causas da violência e combater as causas. Porque a gente fica, às vezes, preocupado com as delegacias, elas são importantes, obviamente, a gente precisa mesmo de mais delegacias, mas não vai ter delegacia suficiente, não vai ter cadeia o suficiente se a gente não fizer um processo de enfrentamento, de mudança cultural do Estado, e isso faz por meio da educação. Então, parabéns pelo seu debate, pela proposta que a senhora apresenta aqui, mas eu queria aqui só inserir nessa sua discussão de que a gente precisa fazer essa discussão. E mais um dado. Sobre as pautas nas aldeias, esse número é subnotificado. Não há notificação que mostre o quanto que as mulheres e as crianças indígenas também estão sendo prejudicadas com essa cultura da violência que assombra toda a nossa sociedade. Então, acho que a gente precisa realmente enfrentar isso. Parabéns, conte comigo nessa luta. Obrigado, deputada, pela colaboração. E só para encerrar realmente, presidente, dizer que esses dados aqui, eles são dados do anuário, dados oficiais, e realmente ainda essa questão de subnotificar nas áreas indígenas, isso também é um problema e que pode levar a um número muito maior desses casos de estupro de vulnerável. E dizer que esse levantamento também, ele é um levantamento geral, que atinge aí todas as famílias, todas as classes sociais. Então, nós não estamos falando de problemas que ocorrem somente com pessoas mais humildes, com pessoas mais pobres, mas em todas as classes sociais, todas as raças e etnias, e a questão indígena que ainda é mais latente ainda, e que estupro na reserva indígena, estupro entre a comunidade indígena, isso não faz parte da cultura indígena. O que nós temos, sim, são aldeias hoje em situação de vulnerabilidade social, onde a violência ela se faz mais presente e onde também nós precisamos da presença de forma mais efetiva da polícia. Era isso, presidente. Muito obrigada.